Fala pessoal, tudo bem? Dr. Patrick Sampaio, médico neurologista, e hoje eu estou aqui com você para um tema bastante interessante, que seria o quê? Você, por acaso, já ouviu falar desse termo? Você tem pernas inquietas, você balança demais a perna, mas será que isso que você já ouviu falar é realmente o diagnóstico que você está pensando? Então, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar exatamente o que danado é isso dessas pernas inquietas. Então, pessoal, pernas inquietas, síndromes das pernas inquietas. Então, primeiro ponto, esta condição ela está relacionada a uma coisa, é um transtorno do sono. Então, o neurologista, ele faz parte da investigação e do diagnóstico de condições que também levam a interferência no sono. Entendeu? Assim como também temos otorrinos que se especializam na medicina do sono, e também outras especialidades, porventura algum pneumologista ali que também termina se especializando mais para as causas que são restritas a esses sistemas, assim dizendo, o sistema, no caso ali para o otorrino, no caso para o pneumologista. Mas para o neurologista tem uma condição que se chama essa síndrome das pernas inquietas. Ela não tem a ver com aquela sensação que a gente olha uma pessoa ali, porventura, balançando a perna. Ali tem mais a ver com um comportamento ansioso, ansiogênico, tá? Então, a perna inquieta é o que exatamente? Primeiramente, essa síndrome já é descrita muito antiga na prática médica, mas foi um médico sueco que fez sua descrição de forma em artigo científico. Então, ele descreveu da seguinte forma, que existem pacientes que relatam uma sensação incômoda, ou seja, dolorosa, que realmente gera um desconforto em região das pernas, no momento em que você vai iniciar o seu sono. Você está deitado, na hora que você começa a entrar em fases do sono, você começa a ter essa sensação incômoda. E o que é que acontece quando você sente uma sensação incômoda? Você desperta. Mas isso gera um transtorno, porque você já está, por vezes, já está muito cansado, chegou na hora da rotina biológica do seu sono ali, em que você tem essa liberação de hormônios que vai fazer você dormir, e você tem um despertar. E isso faz o quê? Que você encurte, você diminua fases do seu sono, que a gente chama latência, né? Para iniciar o sono, você diminua. Você não vai iniciar o sono de maneira muito, que a gente chama tendo um tempo ali um pouco mais curto para iniciar o sono. Então, se você aumenta o tempo para iniciar o sono, você também começa a mexer com essa biologia dessa parte toda que a gente chama da parte química, neuroquímica do cérebro, como ele funciona. Então, o quê? A síndrome das pernas inquietas ela é um transtorno do sono que cursa de maneira, na sua grande maioria dos casos, com a sensação incômoda nas pernas. Dr. Patrick, essa sensação incômoda poderia acontecer em alguma outra parte do corpo? Sim, pode acontecer em alguma outra parte do corpo, mas não é o mais comum, não é o mais usual, sim, de preferencialmente das pernas. E essa sensação, ela faz o quê? Que você começa a movimentar o corpo, começa a movimentar. Então, a síndrome das pernas inquietas, ela tem que ser vista ali do ponto de vista clínico. Por quê? Condições clínicas ali naquele paciente podem me trazer essa sensação incômoda, onde ela não será descrita como síndrome das pernas inquietas. Por que seria síndrome? Vejam só. Quando eu tenho esse sintoma de incômodo, eu tenho que investigar o paciente. Por quê? Quando a gente vai lá na literatura, a gente sabe que pacientes que estão com deficiência de ferro no seu organismo podem ter essa condição relatada no período noturno. Pacientes que têm doença renal também podem ter essa sensação descrita. Pacientes que têm problemas de nervos periféricos podem ter essa sensação. Pacientes que estão cursando com um distúrbio hormonal, sobretudo da tireoide, podem ter essa descrição. Então veja que aquela sensação incômoda ela é secundária a um transtorno do organismo, não sim a condição que a gente chama síndrome das pernas inquietas, porque a gente estabelece o diagnóstico, ele é clínico, quando você não tem nada de maneira secundária determinando aquela sensação incômoda. Então, quando é que a gente vai suspeitar? Pega-se o relato do paciente, você vai justamente ver que esse sono realmente não é um sono
que vai ser iniciado de maneira rápida, é um sono não reparador. Esse paciente geralmente já vai ter o quê? Fobia, medo na hora que vai dormir, medo de não conseguir dormir, você já tem um transtorno de humor ali associado. E, claro, nesse contexto, geralmente a gente tem que partir para a investigação clínica, que o exame ali seria a polissonografia, que a gente realmente ali poderia ver, que a gente chama movimentos periódicos dos membros inferiores durante o sono, durante as fases do sono. E uma vez entendendo esse quadro clínico, a gente sim, fazendo essa investigação, vai propor um tratamento. Porque, veja só, o tratamento a gente visa o quê? Se existir alguma desregulação de alguns órgãos e sistemas daqueles que eu falei, seria tratamento dessas condições de base. E também, se você tiver realmente deficiência de ferro, você vai ter que suplementar o ferro. E se tiver uma polineuropatia, você vai ter que se dedicar e focar para esse tratamento, no caso da polineuropatia. E vejam só, a gente também tem remédios ali para auxiliar essa manutenção do sono, desde que quando muito bem indicados. Então, você simplesmente, se tem esses sintomas, você não... Primeira recomendação, automedicação jamais. Eu ouvi falar que o vizinho toma remédio tal, que meu filho, meu primo, minha tia, alguém toma remédio tal. Não se automedique, porque você vai estar mascarando o diagnóstico e também pode sofrer complicações, reações adversas de um remédio que você não sabe, você não conhece. Você, provavelmente, do outro lado, você não é profissional da área de saúde ou mesmo neurologista que conheça das opções medicamentosas que a gente tem disponíveis para tratar a questão do sono. Então, e ver também o remédio mais adequado. Então, assim, eu não vou trazer aqui uma lista do que a gente pode usar, até para as pessoas não chegarem a isso de uma maneira de induzir, chegar a induzir em alguma consulta que poderia ser utilizado aquilo. Realmente, se você tem esses sintomas, você tem que procurar um neurologista, procurar um médico que trabalhe com a questão do sono. E sim, porque vejam só, o sono, os transtornos do sono, eles estão intrinsecamente relacionados a fator de risco para transtornos psiquiátricos, transtornos cardiológicos e metabólicos. Porque se o sono da gente é ruim, eu estou piorando minha condição cardiológica, porque eu gero um estado de estresse constante para a parte cardiológica, no período do sono, onde não era para existir esses hormônios que eram para ser liberados nesse momento. Na parte metabólica também, no que diz respeito aos hormônios que regulam minha questão da minha insulina, do meu açúcar. Então, não é incomum a gente pegar um paciente com um transtorno do sono que ele já tem alterações metabólicas e também, por exemplo, hipertensão no período noturno, onde ele não era para ele estar hipertenso. Então, veja só, não é um transtorno, assim, isso não é uma doença, uma condiçãozinha que a gente vai dizer ela como uma condição pequena. Pelo contrário, o sono é um elemento, digamos, fisiológico do ser humano, nosso corpo. Nós precisamos dormir, a gente não pode, digamos, embelezar, achar bonito pessoas que dormem pouco, que viram a noite trabalhando, não é legal, isso não é bom. Isso não é benéfico ao cérebro, à saúde cerebral, à saúde mental como um todo. A gente precisa ter noites regulares e noites bem dormidas para que no outro dia você sim tenha melhor disposição e melhor benefício das suas funções e habilidades cognitivas. Tanto é que o sono é o quê? A gente traz ele como uma rotina que deve ser corrigida. Tanto é que a primeira indicação de correção de tratamento para um transtorno do sono, que a gente chama de sono inicial, é a terapia cognitivo-comportamental, não é remédio. Não é remédio. Então, vejam só, a gente pode ter o transtorno do sono na sua complexidade, ou seja, você tem as pernas inquietas, ainda ter associado ali a fobia, o medo, causando um insônia inicial de não pegar o sono. Então, veja que é um manejo realmente ali estruturado que a gente tem para essa questão do sono. Eu não posso simplesmente sair e dizer, toma um remédio, não. A gente tem que educar esse paciente, ou seja, se ele já não tem mais aquela rotina de sono do seu quarto, do seu ambiente, que também aqui, quem não acompanhou meu vídeo de sono no que diz respeito à insônia inicial, acompanha aqui no nosso canal, que a gente tem um vídeo lá falando sobre questões de higiene do sono. Então veja, a gente tem que fazer a higiene do sono, tem que corrigir esses fatores,
ver se a gente já não tem uma insônia inicial associada a síndromes de pernas inquietas e sim fazer um plano de tratamento. O quê? Reabilitando, trazendo a rotina do sono desse paciente e essa segurança, esse conforto, porque dali para frente realmente sim esse paciente vai se sentir melhor. Uma vez se sentindo melhor, melhor produção no outro dia, trabalho, vida pessoal e por aí vai. É nesse ponto sim que a gente faz uma diferença enorme na vida dos pacientes, trazendo de volta ali um equilíbrio para a sua vida, de bom funcionamento para as funções cerebrais e na vida pessoal. Para você que não conhece o canal, se inscreve, marca o sininho, compartilha esse vídeo para a gente aumentar nossa rede de seguidores aqui, essa rede de conhecimento, conteúdo claro, direto, sem meias palavras. Então, ativa o sininho para receber nossos vídeos. Nós estamos trazendo conteúdo de referência, conteúdo aqui chancelado, coisa com bastante evidência. Então, deixa aqui aquele like e fica comigo aqui até um próximo vídeo aqui no Fala Neuro.